Salve, salve, careca na área. E aí, meus queridos, como que vocês estão? Aproveitando essa queda do Bitcoin, o cenário criptoativo, muita gente está se perguntando, será que faz sentido investir agora? Será que faz sentido sair? O que será que eu faço com a minha posição? Seguro, compro, vendo? Então eu decidi trazer um vídeo aqui para a gente trocar uma ideia e eu vou mostrar um pouco do que eu fiz no passado, na última queda e qual que foi o meu resultado ao longo desse tempo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica, sugestão, manda aqui embaixo, dá aquela moral pra gente, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor e bora lá! Antes da gente iniciar o vídeo, galera, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: por que será que está caindo o Bitcoin? O Bitcoin é algo tecnológico, é algo novo e em todo momento a gente vai acabar tendo problemas, beleza? Mas assim, a gente pode pensar no seguinte: os Estados Unidos está para aumentar os juros americanos, então o que a gente pode pensar? O capital, sempre que tem algum risco, o capital já foge para o exterior para se dolarizar, beleza? Aí você imagina uma economia que passa uma credibilidade com uma moeda forte e ela ainda tendo um juros positivo atrativo. Então você vai poder ter uma opção de investimento de deixar o seu capital em dólar e rendendo em dólar. Então só disso acontecer, a gente já teria uma fuga de capital de risco para um capital mais seguro, numa moeda forte e ainda rendendo juros, beleza? Então essa pode ser uma das coisas que está fazendo com que o cenário de cripto ou o cenário de renda variável em geral tenha uma oscilação negativa. Outras coisas que impactam são esses ruídos políticos sobre banimento de criptomoeda, banimento sobre mineração, tudo isso daí. Mas eu acho que a gente não precisa pensar no que está gerando. A gente pode entender que ele é uma tecnologia, é algo novo, criptomoeda, metaverso, blockchain, NFT, tudo. Todo esse processo já é uma realidade. A gente consegue ver diversos ativos desse cenário cripto. A nossa dificuldade é a seguinte: tem uma pulverização muito grande, né? Então a nossa dificuldade é: o que será que vai dar certo, o que não vai? Então fazer um investimento assertivo em algo que realmente faça sentido. Eu acho que essa é a maior dificuldade nesse momento. Mas assim, a gente precisa pensar uma coisa. Eu acredito que o que você precisa realmente pensar é o seguinte: eu quero me expor a esse mercado? Sim ou não? Se você respondeu sim, então eu acredito que você tenha que definir um percentual de risco. Por exemplo, o meu caso é de 1 a 5% em ETF de criptomoeda. Então eu vou me expor nesse mercado com essa quantia. Por quê? Como é algo incerto, algo muito volátil, que pode ter perdas grandes em pouco espaço de tempo. Então você precisa fazer essa definição de risco por conta disso, para um investimento não se tornar um terror na sua cabeça e ficar tirando o seu sono, beleza? Então, mas por que eu acho que é vantajoso de você investir nesse cenário? Digamos que você invista R$1.000. Esses R$1.000, o máximo que você perderia seria 1.000. Mas e o máximo que você ganharia? É imensurável, você não consegue mensurar essa multiplicação. Poderia R$1.000 virar 10 mil, virar 100 mil. A gente tem diversos exemplos de criptomoedas que se valorizaram de forma astronômica. Então, assim, quero participar do mercado? Sim. Então define um percentual e cai para dentro. Por quê? É algo muito volátil. Qualquer noticiazinha bate no mercado. Tem muita coisa ruim perto de muita coisa boa. Então a dificuldade de você compreender é difícil. Então, por isso que eu falo, gerencie seu risco, faça uma estrutura e faça seus investimentos, beleza? Aí agora eu vou estar mostrando um cenário passado que ocorreu, mostrando como que eu reagi nele e eu vou trazer para vocês o resultado que eu tive e uma métrica que eu utilizo de preço médio ajustado para vocês talvez conseguirem utilizar até em outros investimentos, seus investimentos em ações, fundos imobiliários e tudo mais, beleza? Esse daqui é o nosso queridinho Status Invest, né? E como vocês já sabem, quem acompanha os vídeos do canal, eu faço investimento em criptoativos pelo Hashdex no ETF Hash11, beleza? Quem não sabe o que é ETF, quem não sabe sobre os ETFs de criptomoeda, tem vídeo aqui no canal, você consegue estar acompanhando tanto o que é um ETF quanto quais são as opções de ETF em cripto, beleza? O Hash11 é um que eu sigo, ele acompanha Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptomoedas, mas assim, de modo geral, ele tem uma queda ou uma valorização similar ao do Bitcoin, Ethereum, porque ele meio que segue as referências de mercado, beleza? Então, para a gente conseguir estar visualizando aqui, por que eu quis trazer esse gráfico? E eu coloquei ele 1 ano. Porque eu iniciei no mercado cripto aqui mais ou menos, ó, por volta do dia 10 de maio, por aí. Ou seja, eu derrubei o mercado, né? Do jeito que eu entrei, o negócio caiu, eu já, ó, sentei. Aí, aqui é interessante. Muitas pessoas compram, eu no caso aqui acabei comprando nesse topo. Essa queda começou a acontecer, muitas pessoas já começaram a desesperar, muita gente já começa a vender posição, já começa a ficar alucinado, beleza?
que eu comecei a fazer? Eu não tinha decidido investir no mercado cripto? Tinha. Não defini um percentual de risco? Defini. Então, beleza. Do jeito que ele começou a cair, muito... Eu não me recordo direito, mas eu acredito que aqui eu fiz uma compra. Então eu já fiz um novo investimento a 36, então eu comprei a 56, ele caiu até 36, aí ele continuou caindo ainda. Se eu não me engano, aqui eu fiz uma nova entrada por volta desses dias aqui de junho e efetuei um investimento. Beleza. Aqui essa segunda etapa eu consegui acertar um pouco do fundo, mas a ideia aqui vocês vão ver que não é essa sobre acertar fundo ou acertar topo, entendeu? É você ter uma estrutura de exposição e seguir ela, que ela vai fazer sentido. Mas vocês vão ver isso aí ao longo do tempo, beleza? Ao longo do vídeo. Vamos trocando uma ideia. Então eu entrei aqui no topo, me lasquei, começou a cair, fiz uma nova entrada, caiu de novo, fiz uma nova entrada. Que é interessante do seguinte, toma cuidado que às vezes você tentar fazer preço médio, você só aumenta prejuízo, beleza? Porque você viu que eu entrei aqui, caiu, entrei aqui, poderia ter caído. Então, quando você decide fazer o preço médio, você tem que estar muito bem estruturado de que aquilo lá vai fazer sentido para você e que você acredita naquela valorização. Senão, você só vai estar aumentando prejuízo acumulado e isso daqui pode nunca mais retornar, beleza? Aí, beleza. O cenário voltou a subir e tal. Se eu não me engano, a gente vai trocar uma ideia no próximo slide, mas só pra gente seguir um contexto aqui. Se eu não me engano, eu vendi parte dessas aquisições aqui a 47. Aí você vai falar, pô, careca, você é burro, hein, pra chuchu. Você comprou aqui, você vendeu aqui, o negócio ainda subiu mais. Mas o que acontece? Aqui, o objetivo aqui foi redução de preço médio. Então eu já consegui essa redução. O meu preço médio aqui chegou a 39 e pouco. Quando ele bateu 48, eu já efetuei a venda. Por quê? Eu já coloquei um pouco de dinheiro no bolso. E depois eu vou mostrar para vocês que essa colocada de dinheiro no bolso, ela também gerou uma redução de preço médio. Então, fica aí no vídeo que a gente vai trocar uma ideia. Isso vai ajudar vocês nos investimentos ao longo do tempo. E não é só para criptomoeda, hein? Você pode usar em ações, fundos imobiliários, o que você quiser. Aí, beleza, o negócio continua subindo mais, mas o que importa é não achar fundo e não achar topo. O importante é fazer a sua estrutura e ir seguindo ela, beleza? Aí, beleza, ele continua caindo. E agora tá em 35 de novo. Por que eu quis mostrar isso? Meu preço médio ainda está em 39 e pouco. Então, em teoria, eu estaria com prejuízo, né? Mas eu vou mostrar o porquê que eu não estou com prejuízo e qual que é como que eu faço esse preço médio ajustado. Então, galera, aqui é na prática. Vou mostrar o que eu fiz no passado, o que eu não fiz. Aí você fala assim, nossa, careca, mas você investiu pouco. Não se apega no valor, se apega no que eu fiz, entendeu? Porque isso daqui iria trazer um resultado com 1.000, com 2.000, com 10.000, com 20.000. O resultado ia ser o mesmo, proporcional. Então, pega a ideia e leva esse conhecimento para sua tese de investimento, beleza? Não fica se apegando se eu investir pouco ou se eu investir muito. Isso daqui é 1 a 5% da minha carteira e é que nem eu falei para você. Eu sigo essa estrutura e foi ela que fez com que eu conseguisse reduzir meu preço médio, reduzir meus riscos e ao longo do tempo ir oferindo ganhos. Então aqui é a minha primeira entrada em maio a 56, aí minhas outras duas entradas e minha venda, conforme eu comentei com vocês. Por que eu quis trazer isso para vocês? A questão do preço médio também, a gente tem vídeo aqui no canal, se você não entende como que funciona, assiste ele lá que você vai conseguir ter um fortalecimento desse conhecimento. Por que aqui meu preço médio reduziu? Pô, eu fiz uma entrada de 570, depois eu fiz uma entrada de 361, o que acontece? O preço médio ele vai somar esses dois e dividir pela quantidade de cotas, então aqui no caso eu tinha 20, então ele somou o 360 com 570, dividiu por 20, meu preço médio ele foi diluído, por quê? Como eu fiz um investimento por um preço menor, ele achatou meu custo. Aqui é a mesma coisa, somou essas três entradas, dividiu por 30, reduzi meu preço médio. E daí depois aqui, quando eu efetuei minha venda, eu vou já mostrar agora no próximo slide para vocês. Aí aqui não precisa assustar, eu sei que é muito número, muito escrito, mas vamos seguir comigo. Então essa primeira parte aqui, nada mais é do que a cópia daquele último slide. Só tem as entradas, a saída, o preço médio, o preço total. Beleza. Por que eu quis trazer isso? Porque a gente vai trocar uma ideia sobre o ganho de capital e como que você faz um preço médio ajustado para entender realmente qual que é seu custo de aquisição ali. Então aqui ganho de capital. O que é ganho de capital? Fiz uma venda, eu tenho que deduzir meu custo e saber o quanto de fato que eu lucrei. Então aqui, ó, meu ganho de minha venda foi o quê? Vendi 20 cotas. Cada cota tinha um custo unitário de 39. Então o meu custo total de aquisição foi de 796. Quando eu efetuei essa venda aqui por 960, deduzi o meu custo, meu ganho de capital foi de 163. Aí eu tenho que tirar 15% do imposto, que nem aqui, ó.
hash 11, 15% de IR sobre ganho de capital. 163 menos os 15%, paguei 24,52 de imposto. O meu ganho líquido foi de 138. Como eu falei para vocês, não se apeguem no valor, beleza? Se apeguem na ideia, na estrutura, porque isso daqui ajuda demais a reduzir risco e aumentar ganhos, beleza? Aí aqui, diluição de ganho sobre custo. O que eu fiz aqui? Eu tinha 30 cotas, vendi 20, sobrou 10, faz sentido? E com base aqui no meu preço médio, eu estou com um preço médio de R$ 39,83. Porém, eu não efetuei essa venda aqui e tive um ganho de capital líquido. Então eu peguei esse custo, meu total de 398, deduzo esse ganho que eu tive em cima desse ativo. Então, se eu for fazer um custo ajustado, faz sentido para vocês que o meu custo é de 398, menos esse valor aqui que eu tive de lucro. Então, o meu custo, tecnicamente, seria de 259. Se eu dividir por 10 cotas, eu teria um preço médio ajustado de 25,94 sobre esse ativo. Então, é por isso que eu quis dizer para vocês sobre as duas métricas. E daí você vai falar, mas pô, careca, por que você está mostrando isso aí de 25,94? O que mudou na sua vida? Aí voltando aqui para o Status Invest, por que eu quis mostrar aquele de 25,94? Eu entrei aqui no topo, eu fui fazendo compras de cotas ao longo da queda, não me preocupei em acertar fundo, fiz uma entrada pontual, depois fiz outra, acabei acidentalmente acertando um fundo aqui na segunda entrada, fiz uma venda aqui a 48, não acertei o topo para venda, ou seja, errei aqui, mas o importante é o quê? Quando você tem uma estrutura, você compra quando o pessoal está com medo e desesperado. Você vende quando o pessoal está um pouco otimista demais. Não importa sobre acertar fundo ou acertar topo. O importante é seguir a estrutura que você vai reduzir. Então, meu preço médio lá está de 25. Então, faz sentido que se eu for usar meu preço médio atual de 39, eu estaria com prejuízo. Se eu for olhar para o meu preço médio ajustado, eu ainda estou com lucro. E o que acontece? Que eu quis mostrar isso daqui para vocês. O pior cenário aqui de fechamento, acredito que foi aqui de 27,66. Ó, então faz sentido para vocês que eu passei por todo esse processo aqui de subidas e descidas e ainda o meu preço médio ajustado ele está inferior ao pior cenário que ocorreu nesse espaço de tempo. Então, se você seguir essa linha de raciocínio, você vai conseguir fazer aquilo que eu falei de maximizar ganhos e reduzir seus riscos, beleza? Então, a proposta do vídeo era essa. Espero que tenha dado para compreender. É algo que trouxe muito número, talvez muita informação, mas eu quis mostrar um pouco do que eu fiz no passado, seguindo as quedas e as altas, e o resultado que eu tive, que eu consegui ainda reduzir demais o meu preço médio. Então era isso, a proposta do vídeo era essa. Espero que tenha ajudado de uma forma bacana. Lembrando que você pode usar isso daqui com ações, com fundos imobiliários, com o que você bem entender. Não uma recomendação, é apenas algo que eu faço, e se fizer sentido para você, você pode levar para sua tese de investimento. Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica, sugestão, manda aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram e abraço!